Bom dia a todos que assistem ao culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje é o último domingo do ano da Igreja. É conhecido como Domingo Cristo Rei ou Domingo da Eternidade. Nele, lembramos os falecidos durante o ano em nossa comunidade e pedimos que Deus console os corações entristecidos, os familiares enlutados, pela fé na ressurreição e na vida no reino de Deus. Por isso, saúdo também a todos com as palavras de Jesus Cristo que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Queremos ouvir o primeiro hino da nossa celebração de hoje. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. E queremos nos dirigir a Deus em oração, fazendo a Ele a nossa confissão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nós chegamos em humildade diante de Ti, neste dia onde nós lembramos de amigos e familiares que faleceram. Pensamos na vida que tivemos com eles, nos bons e maus momentos partilhados, e reconhecemos diante de Ti que por muitas vezes cometemos pecados em relação a eles. Fizemos coisas erradas, dirigimos palavras de ofensa, não tivemos tanto amor como poderíamos ter em relação a eles. E por isso, neste momento, pedimos por Teu perdão pelas coisas erradas que fizemos. Te agradecemos pelo tempo de convívio que pudemos ter com cada um que partiu de nosso meio, da vida aqui na terra. E pedimos-te que Tu perdoes tudo aquilo
que fizemos de mal em relação a eles. É em nome de Cristo que nós pedimos por teu perdão. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, Deus perdoa. E eu anuncio o perdão de Deus através das palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, o versículo 19. Vocês não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, são membros da família dele. E como pessoas da família de Deus, nós somos perdoados por ele, através de seu Filho Jesus Cristo, que derramou seu sangue, deu seu corpo, se sacrificou por cada um de nós, para que nós tivéssemos perdão dos pecados, vida e salvação. Este perdão anuncio em nome de nosso Deus, ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, quando nós hoje lembramos dos nossos familiares, amigos que partiram desta vida aqui na terra, nossas palavras são de louvor e gratidão a Ti por todos os momentos que partilhamos com eles. Nós Te agradecemos pela vida que Tu destes a cada um deles aqui nesta terra. Te agradecemos que Tu tivestes misericórdia deles, destes Jesus Cristo para a salvação de cada um e também para a nossa salvação. Assim, nós queremos pedir-te que em fé e em amor nós possamos viver todos os dias da nossa vida, sabedores de que Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, sabedores de que nossos familiares e amigos que partiram desta vida aqui na terra estão contigo no Teu reino. Conforta, alivia e dá que nosso coração possa estar contigo sempre, todos os dias da vida. Em nome de Cristo. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração de hoje. Dai graças ao Senhor. Ergui o
leitura bíblica que serve de base para a nossa reflexão hoje, de acordo com o livro de Apocalipse, o capítulo 1, os versículos 4 a 8, onde está escrito: que a graça e a paz lhes sejam dados da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Olhe, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós, se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, de forma especial familiares enlutados que nos ouvem nesta manhã. Como disse há pouco, hoje é o último domingo do ano da igreja. Domingo que vem inicia o tempo de Advento. E neste domingo de hoje, o texto fala do domínio de Deus sobre a história. Assim como Deus iniciou a história da humanidade, ele também a terminará. A partir da vinda de Cristo ao mundo e depois de Jesus ter derrotado a morte, é Jesus quem reina e irá voltar nas nuvens para terminar a história da humanidade nesta terra que foi criada por Deus. E haverá então somente o reino de Deus, sem a existência deste mundo, desta terra em que nós hoje vivemos. E neste reino de Deus estarão aqueles que acreditam ou acreditaram no que dizem os versículos 5 e 6 do nosso texto. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Nestes 2 versículos, há 2 questões centrais do ser cristão. Primeira questão: Deus nos livra dos pecados pela morte de Jesus na cruz. Isto todos nós sabemos, mas saber não é crer, não é acreditar. Se eu não acreditar nesta afirmação central da fé, de nada adianta saber a Bíblia de cor, de nada adianta ir à igreja, de nada adianta se dizer um cristão. Por isso, quando logo depois destas minhas palavras, nós dissermos o credo apostólico, que nós todos o digamos de corpo e alma, de coração, que todos nós digamos de coração: eu creio. E aquele que de fato crê é perdoado. Quem é perdoado é salvo.
quem é salvo vai para o reino de Deus, para o céu. Segunda questão, nós somos um reino de sacerdotes que serve a Deus Pai. A carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, já diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdote tem a tarefa de levar as pessoas a Cristo, a Deus. Tem a tarefa de fazer a ligação, a ponte entre a pessoa que não acredita em Deus e Deus. Depois que uma pessoa que não acredita em Deus passa a acreditar em Deus, essa pessoa também se torna um sacerdote. E é isto que realmente acontece. Pense você, quem foi que ensinou a fé a você? Não foi o seu pai? Não foi a sua mãe? Não foi o seu avô? A sua avó? Quem ensinou a oração do santo anjo? Ou então outras orações? Quem cantou canções de igreja, canções cristãs com você quando era pequenino? Quem falou de Deus para você quando você era uma criança pequena? Foram os seus pais, os seus avós. E quem é que ensina as primeiras orações, as primeiras canções, os primeiros hinos da fé cristã para os filhos e as filhas, os netos de vocês? São vocês, pai, mãe, avô e avó. E esta fé é vivida e fortalecida primeiro na família e depois na igreja. Se dependesse somente do pastor, do padre, essa tarefa de sacerdote, o cristianismo, a fé cristã não iria adiante. Acabaria o cristianismo, acabaria a igreja. Deus precisa de cada um de vocês como sacerdote. Também nossos familiares que faleceram um dia foram aprendizes da fé cristã. Viveram e cultivaram esta fé em família e na igreja. E confessaram esta fé não somente para si próprios, mas passaram esta fé para os seus filhos, para os seus netos. Foram exemplo desta fé para todas as pessoas. E por fim, o texto de Apocalipse que lemos vai nos dizer o mesmo que diz a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, onde Paulo fala da volta do Senhor e de encontro de todos com Ele no ar. Texto conhecido como o dia do arrebatamento. Apocalipse também diz: olhe, ele vem com as nuvens, todos o verão. A volta de Cristo não será um evento exclusivo para os cristãos, será um evento cósmico que será visto até por aqueles que o mataram, por aqueles que o atravessaram com a lança, diz o texto do Apocalipse. E a história da humanidade nesta terra acabará. A terra criada por Deus terá fim. Quem acreditou em Deus e em Jesus viverá no seu reino, no céu. Quem desprezou a Deus, a Jesus, irá para a condenação eterna. Por isso, hoje, Deus faz o convite generoso a cada um
creia, acredite. E para você que já crê, o convite é: continue a crer, não abandone a fé, como muitos estão fazendo. E se você crê, seja um sacerdote de Deus, para que outros creiam e possam também alcançar a salvação. E para finalizar, gostaria de citar 2 frases ditas por membros da nossa comunidade. A primeira frase: eu não tenho medo de morrer, tenho pena de deixar as pessoas de quem eu gosto, que eu amo. Esta frase é uma grande verdade. Por isso, nós não queremos morrer, porque não queremos nos separar dos nossos amigos, das pessoas de quem gostamos. E por isso, as pessoas amigas e da família que ficam, choram a dor da saudade, porque nunca mais vão ver aquela pessoa nesta vida aqui na terra. A segunda frase: a morte não existe, o que existe é uma passagem. Esta é uma outra grande verdade para nós cristãos. Nós não morremos, nós somente passamos desta vida aqui na terra para a vida no reino de Deus, no céu, porque Jesus Cristo pagou por nossos pecados na cruz e nos perdoou. Creia nisso e peça a Deus para que Ele o ajude a separar o medo de ir para o céu, porque a morte, a rigor, não existe. O que existe é esta passagem para o reino de Deus. Assim, neste domingo da eternidade, convido a você: creia e ajude outros a crer. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que
fazer a nossa confissão de fé nas palavras do credo apostólico. E, como disse em minha pregação, fazer esta profissão de fé com o nosso coração, de corpo e alma, e não somente com a nossa boca. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E nós queremos, neste momento, ouvir o nome dos falecidos e a data de falecimento daqueles que pertenceram à nossa comunidade desde o domingo da eternidade do ano de 2019. Herbert Willi Lichtenberger faleceu no dia 30 de novembro de 2019. Enio Márcio Silveira faleceu em 19 de dezembro de 2019. Ilza Sixel Vieira faleceu em 8 de janeiro de 2020. Marise Figueiró Viana faleceu em 27 de março de 2020. Margarete Meta Henke faleceu em 26 de abril de 2020. Venir Irene Voigt Schmidt faleceu em 6 de maio de 2020. Roland Reis faleceu em 25 de junho de 2020. Zilá Milão Rodrigues faleceu em 14 de julho de 2020. Paulo Francisco Schmidt faleceu em 19 de agosto de 2020. Eda Hilda Halbot faleceu em 9 de novembro de 2020. Nilton Jorge Spangenberg faleceu em 11 de novembro de 2020. Klaus Gerhard Weber faleceu em 26 de novembro de 2020. Teresa Gomes de Oliveira faleceu em 3 de dezembro de 2020. Isil dos Santos faleceu em 29 de dezembro de 2020. Antônio Schmidt faleceu em 22 de janeiro de 2021. Lúcia Dimas de Souza Chaves faleceu em 24 de fevereiro de 2021. Carlos Nessi Soares de Sá faleceu em 2 de março de 2021. Lídia Ivone Mussel Schiffler faleceu em 9 de abril de 2021. Hildo Evangelista Filho faleceu em 9 de abril de 2021. Vanilda Stumpf Schmidt faleceu em 19 de abril de 2021. João Vick Júnior faleceu em 20 de abril de 2021. Hannelore Weber faleceu em 30 de julho de 2021. Oswaldo Lourenço Leitão faleceu em 21 de agosto de 2021. Estes os falecidos de nossa comunidade desde o domingo da eternidade do ano de 2019. E conforme a nossa fé e conforme a fé que cada um deles tinha em nosso Deus, em nosso Salvador, Jesus Cristo, eles estão no reino de Deus, no céu, junto
com o nosso Deus na eternidade. Queremos ouvir, neste sentido, o convite de Deus para cada um de nós, através do hino Em Nada Ponho a Minha Fé. O convite de Deus que diz: creia. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sei não me posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada trança suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando cair a afeiçoar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós queremos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, quando nós hoje lembramos amigos e familiares que partiram desta vida aqui na terra, nós queremos pedir que Tu consoles o nosso coração entristecido pela dor da saudade. Ajuda-nos a ter firmeza de fé todos os dias da nossa vida. Esta fé que nos diz que cada um de nossos familiares e amigos está contigo em Teu reino. Esta fé que nos diz que a morte, a rigor, não existe, mas é somente uma passagem desta vida que temos aqui na terra para a vida eterna junto a Ti. Dá que nós também tenhamos esta fé e que nesta fé permaneçamos firmes todos os dias da nossa vida. Guarda-nos, ampara-nos e abençoa-nos sempre, pois confiamos a nossa vida às Tuas mãos. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E gostaria de encerrar esta celebração invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Creia sempre sem cessar.